Hoje é um dia realmente especial, por isso também nós aqui no Viva Bem Multimídia queremos falar sobre esta data do Dia dos Pais. Mesmo que já estejamos quase chegando ao final do Dia dos Pais, mas com certeza um bom momento para pararmos e pensarmos sobre esse dia. Por isso, quando divulguei o nosso card, eu fiz uma pergunta, indiretamente uma pergunta, né? É a questão de ser pai, se é uma questão de obrigação ou se é uma questão de gratidão. De fato, essas duas palavras andam juntas. Então, é sobre isso que eu quero falar exatamente hoje. Muito obrigado a vocês que nos acompanham por nossos canais do Viva Bem Multimídia. E vamos começar a explicar o porquê da questão do horário, né? É que, de fato, nós, 20h30, que é o nosso horário tradicional de quinta-feira e de domingos, eu optei por antecipar porque, e vocês vão entender logo, o Campeonato Brasileiro de Futebol começou neste final de semana. E, querendo ou não, é sempre um momento marcante, significativo, e eu vou explicar por quê. Quem gosta do futebol, com certeza não quer perder essa nova fase que está começando. E na semana que passou, eu ouvi e acompanhei uma live com 4 psicólogos, e uma delas dizia assim, eu perguntei para o meu cliente, paciente no caso, né? O que é que você está fazendo nas horas vagas? Como é que você está se divertindo? E essa pessoa que estava consultando com esta psicóloga, obviamente online, né, disse, eu não estou fazendo nada, porque a única coisa que eu faço diferente para me divertir é assistir futebol. E não tem mais futebol na TV, então eu não estou fazendo nada. Mas agora, a partir destes dias, vai melhorar, porque os campeonatos voltaram e no domingo, do Dia dos Pais, de novo, vamos ter futebol do Campeonato Brasileiro. Obviamente, eu fiquei curioso para ver o que é que a psicóloga iria responder. E ela disse, eu nunca imaginei que ter jogos de novo na TV poderia ser uma resposta a uma ansiedade interior que um paciente meu estava passando. Então eu olhei para a tabela do campeonato e pensei, alguns vão deixar de olhar o Viva Bem Multimídia neste final de semana para assistir futebol. Então vamos fazer o seguinte, vamos antecipar, que eu gostaria de ter vocês, como de fato tenho agora, assistindo aqui nos nossos canais essa conversa sobre o Dia dos Pais, do que perdê-los, porque já vão estar com a TV ligada e não vão nem se preocupar com Viva Bem Multimídia. Então é por aí que eu começo com esta palavra da psicóloga que disse, eu nunca imaginei que ter jogos na TV poderia para uma pessoa, pelo menos, e para muitos eu tenho certeza, significar agora eu tenho de novo alguma coisa para fazer. Mas eu não quero ficar, obviamente, nesta conjetura, eu quero apenas dizer que, por isto, nós antecipamos o nosso programa para as 18h30. Mas esse Dia dos Pais, com certeza, foi marcante para todos que estão nos olhando agora e ouvindo aquilo que eu gostaria de dizer para vocês. Primeiro, o Dia dos Pais está quase chegando ao final e nós vimos e ouvimos muitas coisas. Mensagens que talvez foram mandadas para nós, como eu recebi, você talvez recebeu também, assim como nós repassamos muitas mensagens, algumas delas com um significado maior, outros menor. Mas o importante é que, de fato, este dia é tão marcante que ele não pode passar em branco e a gente tem que deixar uma mensagem construtiva para este dia, porque a realidade mudou, os dias mudaram, a situação que nós estamos vivendo mudou, não apenas por causa da pandemia, mas pela realidade família, pela realidade do distanciamento também, que de um certo modo hoje nós sentimos na família, entre pais, com os seus filhos, os casais tentando lidar com todas as dificuldades que esta modernidade está trazendo, mas com certeza a pandemia ajudou um pouco mais. Daí você vai dizer assim, tá bom, mas ajudou no sentido positivo, porque as crianças estavam mais tempo com os pais, as crianças estavam mais tempo ocupadas também no aspecto familiar, e isto com certeza ajudou. Sim, eu sei que ajudou. Mas se vocês lembrarem no card de convite que eu fiz para este Viva Bem Multimídia de hoje,
Em forma de pergunta, mas também de afirmação, eu disse ser pai, obrigação ou gratidão. Essas duas palavras andam juntos. Claro que nós temos obrigações quando nós nos tornamos pais. No meu caso, eu que tenho filhos, tenho neto já de 22 anos, são 4, mais novo com 9 anos, a gente sabe que ser pai, ser avô é, com certeza, uma obrigação. Mas a palavra obrigação tem um peso muito forte. E a gente não deve viver a paternidade por obrigação. Devemos cumprir as obrigações que dizem respeito à paternidade. Mas eu creio que este peso diminui quando nós nos colocamos nesta responsabilidade e possibilidade de ser pai, de ser avô, com a palavra gratidão. De fato, ser grato por poder ser pai, ser grato por poder ser avô, ser grato por poder falar, ser grato por poder ensinar, ser grato por poder ensinar e, ao mesmo tempo, participar da formação de uma vida. Isto nunca vai ser substituído por nada. Então, eu diria assim, se às vezes nos pesam certas obrigações que nós temos como pais, como família, como avós, como é o meu caso, vamos transformar isto numa maneira mais simples de lidar com as coisas, com gratidão. Ser agradecido primeiro a Deus, que nos deu a vida, e se nós olharmos para Jesus como exemplo, ele mesmo disse que aquilo que ele estava fazendo, pregando, ensinando, era por ordem do Pai. Ele foi obediente. O apóstolo São Paulo diz, inclusive, na carta de Filipenses, que ele foi obediente até o final da sua vida. Ele sempre olhou para Deus como aquele que o inspirava, motivava, trouxe para este mundo com uma mensagem, e isto é para nós também hoje, nesse Dia dos Pais, um exemplo. Sim, porque Deus também, para aqueles que assim o creem, é nosso Pai, é nosso ensinador, é aquele que caminha conosco, é aquele que nos dá colo quando precisamos, é aquele que nos levanta quando caímos, é aquele que nos fortalece. Então, os papais que estão me ouvindo hoje, eu queria dizer para vocês, por mais complicada que às vezes seja a vida, onde a gente às vezes nem consegue cumprir com as obrigações que são necessárias e pedidas a nós como pais, vamos voltar o nosso coração, a nossa fé, a nossa confiança naquele que deu a sua vida por nós, Jesus, e que sempre apontou para o Pai. Tanto que na oração mais conhecida no mundo todo, em todos os idiomas que se falam, nós começamos dizendo Pai Nosso. Então é muito importante isso, importante e importante mesmo. E é por aí que eu gostaria que nós também hoje pensássemos nesse Dia dos Pais. Agradecermos porque temos um Pai que nos ama, agradecermos porque temos um Deus que nos entende, agradecermos porque temos a possibilidade de nos inspirarmos, nos motivarmos pela sua palavra e por esta maneira como Deus é Pai para nós, para sermos aquele pai, aquele avô, aquela pessoa que ama, que cuida e está presente na vida dos seus filhos e dos seus netos. Mas eu queria também me valer de alguns outros motivos daquelas mensagens que chegaram para mim hoje ou mesmo durante a semana. A primeira delas é de Marcos Piangers. Ele tem mensagens muito bonitas. Ele contou uma pequena história que alguns divulgaram através do Facebook ou através do Instagram ou outras formas da gente poder pensar, como nós o estamos fazendo aqui no Viva Bem Multimídia. Ele contou a história sua, pessoal. Eu gosto muito do Marcos Pianger nesse sentido, ele é muito direto. Ele disse assim, eu levava minha filha à escola todo dia e um dia uma menininha me encarou. E ela disse assim, tu é o pai da fulana de tal? Eu disse, sou. Sabe, meu pai é muito mais bonito que tu. Tá bom, aceitou aquela conversa da menina e deixou a criança na escola e foi embora. No dia seguinte estava lá a menina de novo, porque o pai dela a deixava antes na escola do que ele deixava a sua filha. Daí ela disse assim, aquele ali é que é o teu carro? Ele disse, sim, esse é o meu carro. O carro do meu pai é muito melhor. Ele foi contando N situações que por 2, 3, 4 dias seguidos deixava ele meio bronqueado, como diz o gaúcho aqui, pensando que pai é este, que é mais bonito do que eu,
que é mais forte do que eu, que tem um carro melhor do que eu, até que um dia coincidiu que os dois se encontraram para deixar as filhas na escola. Aí ele olhou para o carro que aquele rapaz, aquele moço, né, aquele jovem, aquele pai tinha, ele disse assim, esse aí é o carro que a menina falou que era mais bonito, mais forte, mais possante, melhor do que o meu. E esse carinha ali, olha, não tem nada de especial para dizer que ele é mais bonito do que eu. Mas quando este camarada veio, abraçou sua filha e saiu com ela depois dentro do carro, ajeitou ela na cadeirinha, e o Marcos Pianger disse assim, aí eu entendi que aquele era o herói daquela menina, como a minha filha fazia de mim o seu herói. E ele diz assim, então não vamos decepcionar nossas crianças, não vamos decepcionar nossos filhos e filhas, se para nós somos o herói deles, vamos fazer jus a esta verdade que eles colocam. Vamos nós tentar ser o melhor pai para esta criança. Muito bonita, gostei dessa palavra do Marcos Piangers. Mas eu queria citar mais uma palavra, daquelas tantas que entraram nesse dia. São mensagens que vieram de crianças. A escola dominical da comunidade evangélica de Lomba Grande, através do incentivo dos pais e professores, gravaram pequenos vídeos, 4, 5, 6 segundos, dizendo a importância desse dia, ou simplesmente dizendo Feliz Dia dos Pais, eu te amo, jogando um beijo, ou dizendo às vezes o seu nome, um pouquinho mais, e a gente acabou juntando todas essas mensagens, e uma coisa chamou para mim pessoalmente, ao editar aquele vídeo, a atenção em todas as crianças que falaram. Elas se sentiram felizes em poder falar para o seu pai. Elas se sentiram felizes em deixar uma mensagem, e algumas disseram isto não só para o meu pai, mas para os outros pais também. Gostei muito dessa experiência das crianças da escola dominical da comunidade evangélica de Lomba Grande. E muito semelhante a esta experiência, a Rádio União FM, no programa deste domingo de manhã, às 7h30, Comunidades em União, também ouviu pessoas. Por estímulo de alguém, nós tivemos 13 pessoas, entre crianças a partir dos 6 anos de idade, adolescentes, jovens e adultos, dentro da mensagem, antes de encerrar o programa, dizendo assim, eu sou grato a Deus porque eu posso também neste programa dizer uma palavra boa. E quase todos, independente da idade, foram um pensamento comum. Eles falaram, eu amo o meu pai, eu sou grato por tudo aquilo que ele me ensinou, eu sou grato por aquilo que ele faz. E isto, como eu disse, de crianças de 6 anos até pessoas adultas, foi um testemunho muito bonito que me marcou quando eu ouvi essas mensagens, e a gente trabalhou no programa da Rádio União para esta manhã. E para encerrar esta nossa conversa, eu quero voltar ao tema, ser pai, obrigação ou gratidão. Eu sei que às vezes pesa sobre nós a responsabilidade de ser pai, mas sempre será um motivo de gratidão para nós, o sermos pais. Então eu queria dar uma palavra de estímulo para aqueles que às vezes passam por momentos complicados. A gente sabe que nem sempre é tão fácil lidar com as crianças, lidar com os adolescentes, lidar com os jovens. Eu falo especialmente da criança, do adolescente e do jovem, porque ele está em fase de formação. E à medida que ele vai crescendo, ele vai criando também a sua própria autoridade, até o ponto de poder encarar de repente o pai e dizer assim, não é tudo como você diz, vocês são de outra época, hoje em dia é diferente. Veja, se nós trocarmos a obrigação daquilo que nós fazemos por gratidão, às vezes até o confronto, às vezes até uma pergunta que a gente na hora não encontra a resposta, será com certeza motivo de gratidão. E é isso que eu queria propor hoje, que sempre que nós estamos diante de uma obrigação e nos sentimos de repente frustrados, chateados, porque não temos a resposta, porque nos sentimos de repente diminuídos, quando a criança vem e diz, eu fui lá no fulano de tal, era assim antes da pandemia, né? E na casa deles é assim. Então, vamos pensar assim, não interessa como é na casa do outro, o importante é como é na minha casa, o importante é como eu lido com meus filhos. Eu estou aqui
como se diz no ditado, puxando um pouco a brasa para minha sardinha, dizendo, assim é também para nós, os avós. Porque nós, com isto, investimos em duas gerações, dos filhos e dos netos, e isto sempre, sempre, sempre deve ser motivo de gratidão. Por isso eu queria hoje, ao invés de um podcast bonito, gravado, preparado antes, com alguma imagem ou ilustração, ou uma imagem bonita de fundo aqui, como a gente fez no Dia das Mães, simplesmente vir aqui para dizer para vocês, olha, eu, como pai, como avô, estou agradecido a Deus pela vida que Ele me deu, pelos filhos que Ele me deu, pelos netos que Ele me deu, pela maneira como eu posso viver, e é a isto que eu estou convidando vocês hoje. Então, está aí a palavra, ser pai. Obrigação ou gratidão? Ser pai tem obrigações, sim, e que nós tenhamos a força, a coragem, o ânimo sempre para cumpri-las. Mas, por outro lado, se a gente faz tudo o que faz realmente por gratidão, vai ser muito melhor, vai dar muito mais prazer e satisfação se nós vivemos o que temos que viver, inclusive as obrigações com gratidão. Então, este é o meu convite hoje. Estamos chegando praticamente ao final do Dia dos Pais. Vamos, entre todas as virtudes que são importantes, dizer hoje, Senhor, muito obrigado. Eu sou grato pela vida, pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus filhos, dos meus netos, e vamos deixar que esta gratidão supere qualquer momento em que a obrigação, de repente, pese demais sobre nós. Mas não vamos deixar de lado de cumprir nossas obrigações. As crianças querem isto. É isto que muitas vezes faz com que nós sejamos, como disse o Marcos Pianges, o herói que elas consideram, valorizam e falam também para os outros. Então, gente, este era um papo de coração que eu pensei em trazer para vocês hoje aqui no Viva Bem Multimídia e agradeço a atenção de vocês. E ao encerrar, convido para quinta-feira um novo podcast dentro do nosso horário normal, às 20h30, agradecendo por sua participação conosco hoje à noite nos canais do Viva Bem Multimídia. Um abraço a todos e uma boa semana. Uma boa noite.